Olá, meus amigos, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do YouTube da Pneumoteca, trazendo sempre a discussão de um artigo científico em pneumologia, nas doenças mais prevalentes em pneumologia, fazendo a pneumologia para o clínico. Eu convido a você a nos seguir no nosso Instagram, onde sempre colocamos nossas novidades. Aqui se inscreva aqui no canal do YouTube da Pneumoteca, dê um like, dê um joinha aqui no nosso vídeo. Convido também a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br, onde você vai encontrar alguns cursos na área de pneumologia, sempre para o clínico. Lembrar que no final do nosso vídeo tem a nossa tradicional dica de cinema e o assunto hoje, casos clínicos em pneumonias necrosantes. Esse é o 5º capítulo da série Pneumonias Necrosantes. Vamos fechar essa série com esse vídeo e vamos trazer 2 casos clínicos para a gente colocar em prática o que nós vimos nessas outras 4 aulas de pneumonia necrosante. Então é isso, vamos lá então. Então esse é o caso 1, pneumectomia em criança com a pneumatocele multilobar secundária à pneumonia necrosante, um caso e revisão de literatura. Esses são os autores a quem nós agradecemos a realização do estudo que foi realizado aqui nesse serviço de Edmonton, no Canadá. E foi publicado, como a gente vê aqui a capa da revista, no Case Reports in Pediatrics em 2019. Na introdução, os autores relatam que a pneumonia adquirida na comunidade é uma das principais causas de morbidade e mortalidade pediátrica em todo o mundo, e que a pneumonia necrosante é uma complicação bem documentada da pneumonia comunitária, promovendo necrose e liquefação do pulmão consolidado. Mas nós já falamos isso na nossa aula, inclusive temos uma aula disponível para você de pneumonia necrosante no nosso canal também, que foi uma live que fizemos. Se você quiser ter uma, uma visão mais abrangente de pneumonia necrosante, você pode assistir essa aula e mais todos esses artigos que nós colocamos aqui no nosso canal. O caso clínico é uma criança do sexo masculino de 4 anos, apresentando febre há 5 dias com rinorreia e chiado em tórax, além de tosse seca associada. Lembrar que o chiado lembra o broncoespasmo, que não é tão frequente assim nas pneumonias, mas pode acontecer. Antecedentes pessoais, é uma história de nascimento prematuro, 35 semanas, não é tão prematuro assim, provavelmente nem houve associação aqui com essa pneumonia. Tem uma história de alergia alimentar e uma internação anterior por quadro de sibilância. Se ele não tem sibilância recorrente, a gente não classifica ele como asma. No exame físico, febre 38,9, febre mais elevada, uma taquipneia, 60 incursões respiratórias por minuto numa criança de 4 anos. Já é muito, né? Deve estar em torno de 30 e 40 no máximo. Taquicardia, saturação de oxigênio baixa, 70% no ar ambiente, e presença de esforço ventilatório e ausculta pulmonar com murmúrio diminuído bilateralmente. Olha só, não só de um lado, mas diminuído bilateralmente. Nos exames complementares, mostrou uma hemoglobina de 10,4, havia uma anemia não tão intensa, mas olha, curioso aqui, uma leucopenia. Nem toda infecção vem com leucocitose, olha só que coisa interessante, e uma linfopenia com 400 no campo, né? E uma PCR muito elevada. Lembrando que nós discutimos no artigo anterior que o risco maior de necrose com PCR acima de 134, ela tinha 287. E um lactato também um pouco elevado, de 2,7. Nos exames laboratoriais ainda, uma análise do vírus em secreção deu positiva para o metapneumovírus. Ele pode ter criado um ambiente para um processo bacteriano posterior. E na radiografia de tórax, nós vemos um infiltrado alveolar mais acentuado aqui à esquerda, mas também presente à direita. Veja que esse aqui não é apenas um hilo pulmonar, tá certo? O hilo é bem menos intenso do que isso aqui. E a gente vê um infiltrado alveolar que chama mais atenção do lado esquerdo do hemitórax. A conduta inicial foi iniciar ceftriaxona e vancomicina. Foi uma conduta correta devido à extensão da pneumonia. Já pensou aqui no Staphylococcus para esse paciente e no Streptococcus, são os 2 germes mais frequentes, né? Então, o paciente foi internado
já iniciado um esquema antibiótico, na minha visão, corretamente, segundo até as diretrizes do uso de antibióticos em pneumonias. Na evolução, o paciente apresentou agravamento do esforço respiratório e foi transferido para a UTI pediátrica, onde foi entubado, né, pelo quadro de insuficiência respiratória. Veja só essa nova radiografia dele, como houve uma piora aqui da extensão do infiltrado alveolar do lado esquerdo e também uma piora da extensão do lado direito, tá certo? E a gente vê algumas áreas aqui, olha aqui ó, o broncograma aéreo, e a gente vê algumas áreas aqui com uma hipodensidade, já suspeitando aqui de necrose. Foi identificado derrame pleural com colocação do dreno torácico à esquerda e uma hemocultura negativa, mas o RT-PCR, né, deu positivo para o Streptococcus pneumoniae. Esse foi o agente causador dessa pneumonia. Foi mudado o esquema antibiótico para ceftriaxone, clindamicina, que também pega muito bem o estafilococcus, e a levofloxacina, que você amplia mais esse amplo espectro bacteriano dos antibióticos. Lembrando que a levofloxacina, ela também pega micoplasma, que é uma das causas de pneumonia necrosante. A gente não pode esquecer do micoplasma, tá certo? Bom, na evolução, ele ainda posteriormente desenvolveu um derrame pleural à direita, quando também foi feita a drenagem. Vejam vocês que a gente vê essa imagem aqui, ó, de espessamento de pleura, tá certo? Vê o broncograma aéreo, que é uma imagem bonita, que é essa, a imagem dos brônquios dentro da condensação, e vê essa linhazinha que corresponde ao espessamento pleural, que é sugestivo de derrame pleural. Ele também desenvolveu um pneumotórax à esquerda. Veja só, nessa radiografia, olha o pneumotórax aqui, isso aqui não é um parênquima pulmonar, obviamente, isso é um pneumotórax, tá certo? Veja que não tem vaso sanguíneo nessa imagem e após o pneumotórax foi iniciado a drenagem, uma ventilação de alta frequência. Veja aqui a drenagem do lado esquerdo e a drenagem também do outro lado, do lado direito e também do lado esquerdo, né? Essa drenagem do lado esquerdo também servia para o pneumotórax, além do tratamento do derrame pleural. O ecocardiograma mostrou hipertensão pulmonar, obviamente secundária a tudo isso daí, e a piora do quadro respiratório, além da ventilação de alta frequência, foi iniciado uma circulação extracorpórea com heparinização. Então, o pulmão estava, obviamente, em falência, não fazia a troca gasosa adequada, foi obrigatório, foi indicado o uso da circulação extracorpórea associada. Então, essa é a tomografia computadorizada. A gente vê realmente, olha a condensação aqui atingindo os dois pulmões. Aqui a gente vê algumas áreas já do pneumotórax, né? E um pouquinho de área livre aqui de pulmão, assim como uma área um pouco maior de pulmão, mas isso aqui não consegue garantir uma oxigenação adequada com tanta área comprometida nesse paciente. Eu convido você a conhecer o curso de lesões pulmonares que está disponível no site da Pneumoteca, onde nós discutimos em todos os pormenores o derrame pleural, o pneumotórax, e você viu o que aconteceu nesse paciente, as atelectasias e as bronquiectasias. São todas lesões que ocorrem em uma série de doenças pulmonares. Nesses casos, estudamos a fisiopatologia de todos esses temas, o quadro clínico, o diagnóstico e o tratamento, além de alguns outros pontos que também nós estudamos nesse curso de lesões pulmonares. Vai ser muito útil para você que trabalha em pronto-socorro, que trabalha em UTI, que trabalha até em UPAs e em unidades de saúde da família, que essas situações podem acontecer no seu trabalho, tá certo? Esse curso está disponível no site pneumoteca.com.br de um baixo custo. São informações muito úteis que você pode utilizar no seu dia a dia. Bom, ainda na evolução do quadro, você pensa que acabou, não acabou. O paciente fez uma extensa pneumatocele do lado esquerdo, né, e desenvolveu um resultado, um mínimo parênquima normal à esquerda. Veja aqui
essa radiografia, olha a pneumatocele que ele desenvolveu do lado de cá, tá certo? Tomando todo o espaço do pulmão esquerdo. Havia uma drenagem pleural que você consegue visualizar aqui, tá certo? Mas realmente essa pneumatocele se tornou gigante. Veja que nos 22 dias subsequentes, as tentativas de desmame no ECMO não tiveram sucesso, porque o fluxo de ar que vinha da ventilação mecânica, ele atingia principalmente as pneumatoceles do pulmão esquerdo, ao invés de atingir o parênquima do pulmão direito para a troca gasosa. Então, essas pneumatoceles ainda foram hiperinsufladas, e segundo os autores, pela ventilação que foi feita de alta frequência para esse paciente. Consequentemente, as pneumatoceles aumentaram de tamanho, apesar das baixas pressões, foi tentado diminuir as pressões, ele não conseguiu, resultando, como o crescimento dessas pneumatoceles, uma compressão do pulmão direito, que aqui ainda fazia alguma troca gasosa. Então, devido à compressão persistente do tecido pulmonar viável e à incapacidade de ventilar adequadamente, foi optado por fazer realização de uma pneumectomia esquerda, que foi realizada no 29º dia de internação hospitalar, o paciente ainda em circulação extracorpórea. Deve ter sido uma decisão muito difícil tirar todo um pulmão do paciente, mas foi uma medida heróica, porque esse paciente realmente estava entrando numa insuficiência irreversível. Mas as complicações não acabaram. O exame anatomopatológico revelou grandes pneumatoceles, nenhuma novidade disso, né, com extensa necrose e formação de abscessos. Era o esperado mesmo, né? Essa é a radiografia depois da pneumectomia, veja que realmente não tem mais pulmão e que houve uma melhora depois do pulmão direito, tá certo? Após o reinício da heparina, teve mais uma complicação, o paciente tornou-se hemodinamicamente instável e foi constatado que ele apresentava um hemitórax maciço no lado esquerdo. E foi realizada um tamponamento da cavidade torácica e aí ele melhorou com esse tamponamento e cessou esse sangramento. Após a pneumectomia, o paciente continuou a apresentar melhora e foi decanulado com sucesso no 33º dia de internação hospitalar. Os cuidados na pós-pneumectomia foram complicados por uma miopatia significativa de doença crítica, uma situação que pode acontecer, e teve imagem sugestiva de acidente vascular cerebral, porque a ressonância mostrou múltiplos êmbolos cerebrais. Olha como essa criança teve complicações nesse caso, por uma pneumonia por pneumococo, né? Houve dificuldade na extubação, mas ela ocorreu após 63 dias de internação e o paciente usando o BiPAP para manter a sua ventilação. No acompanhamento, criança, graças a Deus, era uma criança que consegue recuperar. Não houve anormalidades imunológicas, quer dizer, essa pneumonia não foi decorrente de um déficit imunológico, foi de um azar mesmo que esse paciente teve. Ele teve capacidade de fazer caminhadas curtas, né, em curtas distâncias. Não houve problema da cognição, apesar do acidente vascular cerebral. E houve descontinuidade do BiPAP, mas ele passou 8 meses ainda usando o BiPAP. E o raio-x da direita, ele se tornou normal. O da esquerda não tem jeito, né, gente? Então, o raio-x da direita, veja que não tem mais aquelas condensações, né? Aquele filtrado alveolar, e o pulmão já começa a ficar um pouco vicariante, ele vai ocupando um pouco de espaço à esquerda. Claro que ele não vai ocupar todo o espaço, sempre vai haver aqui uma área que ele não vai ter pulmão, ele foi retirado desse pulmão. Então, essa condensação aqui fica uma decorrente da pneumectomia que esse paciente fez. Na discussão do artigo, os autores relatam que esse foi um caso de pneumonia multilobar, com necessidade de pneumectomia, após várias opções de tratamento. As pneumatoceles são resultados do mecanismo de hiperinsuflação pulmonar secundária à obstrução bronquiolar pela inflamação, drenagem inadequada do parênquima do tecido necrótico e ou acúmulo de ar do tecido intersticial. Essa é a fisiopatologia da formação das pneumatoceles nesses casos de pneumonia necrosante. E que essas pneumatoceles são frequentes em infecções por estafilococo, que não foi o caso, foi infecção por pneumococo.
Geralmente, as pneumatoceles elas demoram um pouco para absorver e desaparecer do padrão radiológico, mais ou menos 6 meses, a depender, claro, do tamanho da pneumatocele. A maioria dos casos de pneumonia necrosante se resolve sem ressecção pulmonar, em apenas alguns casos a necessidade, e houve necessidade do caso atual pelo grave comprometimento respiratório que estava comprimindo o pulmão do outro lado. Então, o pulmão que ele tinha viabilidade, ele estava sendo comprimido pelas pneumatoceles. Ah, as complicações a longo prazo de pneumectomias em crianças não são frequentes, isso é uma boa notícia, que pode acontecer escoliose, pode acontecer, e um padrão restritivo na espirometria, uma vez que ele tem um pulmão menor, ele não tem um pulmão, na verdade, e o outro pulmão vai tentar compensar, mas não vai conseguir totalmente. Não há restrições físicas para uma criança, ela que vai dizer qual a restrição que vai ter, porque existe uma compensação no outro pulmão. E o uso de circulação extracorpórea e necessidade de pneumectomia são viáveis em pacientes com pneumonia com necrose extensa. Claro que não é a primeira opção, mas é uma opção que pode ser considerada, como estudamos no artigo passado, no vídeo passado, o vídeo 4, é uma opção que pode ser necessária em alguns pacientes. Bom, esse é o segundo caso, é uma pneumonia necrosante, adquirida na comunidade também, causada por Pseudomonas aeruginosa. Esse é um caso em adulto, vimos em criança, vamos ver um em adulto agora. Esses são os autores, né, a quem também agradecemos a publicação, e foi esse caso foi relatado por um serviço na Flórida, nos Estados Unidos. E foi publicado aqui, ó, Case Report in Infectious Disease, né? E vamos lá para o nosso caso. Então, trata-se de uma mulher de 63 anos que se apresentou no serviço médico com história de 6 dias de febre. Veja que as pneumonias bacterianas ela têm uma febre mais prolongada, né? Os quadros virais tendem a ter uma febre mais curta. 6 dias de febre, a paciente não melhorava, associada a tosse e dispneia. Então, ela tinha falta de ar. A tosse produtiva já havia expectoração verde e ocasionalmente com sangue, provavelmente raias de sangue associadas. No histórico médico da paciente, tinha história de DPOC, hipotireoidismo que estava controlado, hipertensão e um longo histórico de tabagismo. Veja, 60 maços por ano, que é um volume muito grande de cigarros que ela fumava, né? E ela continuava fumando diariamente, mesmo depois do diagnóstico do DPOC, e com um consumo importante de álcool de 80 unidades semanais. Não fazia uso de drogas ilícitas, e o exame físico apresentava sibilância moderada. Nos exames, uma tomografia de tórax de 2 anos anteriores com imagem de enfisema pulmonar, não havia cavitações, que essa imagem de enfisema corrobora com o diagnóstico de DPOC que essa paciente apresentava. No tratamento inicial, foi prescrito 5 dias de levofloxacino, uma quinolona, né, 750 miligramas diariamente. Foi uma boa opção, a levofloxacina ela pega muito bem o pneumococo e pega muito bem o pseudomonas também. O paciente não quis realizar testes adicionais naquele momento, né? Então, vamos ver o que foi que aconteceu. Na evolução, 2 semanas depois, a paciente retorna com piora da tosse, aumento da hemoptise, que era pouquinho, agora aumentou mais, e a falta de ar moderada. Ela já tinha, mas eu acho que ela piorou com essa falta de ar. No exame físico já se percebia um desconforto respiratório moderado, saturação de 92, não estava nem tão baixa assim, mas não estava normal, sem febre ou taquicardia e uma pressão arterial aumentada, quase 170 por quase 100 aqui. Então, já havia uma hipertensão associada. E essa era a radiografia da nossa paciente, a gente viu uma condensação, e dentro da condensação uma área hipodensa, sugerindo uma pneumatocele ou uma cavidade que nós conseguimos visualizar. Então, é uma pneumonia bacteriana aqui, clássica, tá certo? E essa imagem de hipotransparência, ela sugere realmente uma necrose do parênquima pulmonar.
Os exames laboratoriais, leucócito 7.800, número de leucócito normal, veja que leucócito não é parâmetro para você estar dizendo se há infecção ou não, devemos lembrar disso. A procalcitonina de 0,12, lembrando que o normal é de 0,5, então estava normal, mas o PCR estava elevado, e esse PCR, segundo o nosso artigo que estudamos lá no segundo vídeo, acima de 134, ele é um fator de risco para necrose pulmonar, certo? Então havia um PCR bastante elevado. Na tomografia de tórax, veja que é superior, né, um corte superior, a gente vê uma cavitação maior e outras cavitações menores dentro de uma condensação, que é a imagem sugestiva realmente de necrose pulmonar dentro de uma pneumonia. A cultura de escarro foi positiva para Pseudomonas aeruginosa, resistente à levofloxacina e ciprofloxacina. Então, a levofloxacina, apesar de ter sido uma boa pedida para início do tratamento, não foi viável, ela se apresentava como resistente nessa Pseudomonas dessa paciente. E foi afastada a tuberculose, né, pelos exames realizados. Bom, foi iniciada, a paciente foi internada, né, teve que ser internada, foi iniciado ceftazidima, e após 2 dias de internação desenvolveu uma leucocitose, que foi atrasada, mas desenvolveu com desvio à esquerda. Não ajudou nada em nosso tratamento. Evolui sem melhora, foi realizado um lavado broncoalveolar e a cultura cresceu novamente a pseudomonas, com 20.000 colônias por ml. Desenvolveu uma insuficiência respiratória, foi piorando, né? Necessitou de intubação e admissão em unidade de terapia intensiva. Então, o paciente piorou e, apesar do tratamento prolongado, a paciente faleceu com insuficiência respiratória progressiva e falência de múltiplos órgãos, fez uma sepsemia após 2 semanas de evolução. Ele não fala se houve mudança aqui no tratamento antibiótico da paciente. Acredito que deve ter associado a ceftazidima uma outra medicação. Na discussão do artigo, né, ela lembra que a necrose tecidual é uma resposta inflamatória exuberante impulsionada por toxinas produzidas pelo patógeno invasivo, no caso aqui a pseudomonas. A vasculite que acontece nas necroses, ela é resultado de uma trombose venosa e endarterite trombótica causada pela invasão bacteriana, e a formação de cavidades é decorrente da necrose alveolar progressiva com coalescência de focos infecciosos e cavidades. E esse focos infeccioso, como chega pouco sangue, ele vai piorando mais ainda esse processo pneumônico. As pneumonias necrosantes cursam com evolução rápida, com sepsemia e insuficiência respiratória aguda, como foi o primeiro caso, mas as infecções por pseudomonas ela pode ter uma evolução mais insidiosa, como foi esse caso agora, e até que haja uma descompensação respiratória, esse processo ele é um pouco mais lento. O DPOC e o tabagismo predispõem à colonização por pseudomonas, como vimos nos artigos anteriores, e foi, como já comentado, o início correto do tratamento com a levofloxacina, que atinge bem aqui as pseudomonas, mas essa não foi o caso, ela era resistente. Ele relata outros artigos com outras publicações de pneumonias necrosantes em adulto, e ele compara com esse caso dele, e ele percebe que são 9 artigos, dos 9, 5 haviam uso de cigarro, quer dizer, o enfisema, o DPOC, é um fator de risco realmente para a colonização por pseudomonas. Vejam que a grande maioria era no lobo superior, que é o lobo mais aerado, é onde a tuberculose se instala com mais frequência. E aqui também a pseudomonas também é uma bactéria aeróbica. E desses 9 casos, 3 foram a óbito, assim como a nossa paciente. Os autores discutem um pouco aqui a procalcitonina, que é um hormônio de fase aguda liberado pelas células parenquimatosas em pacientes com infecções bacterianas invasivas, e geralmente um exame elevado em bacteremia. A procalcitonina faz parte de uma complexa resposta imune inata que leva a um estado inflamatório.
ela pode ser uma orientação da antibioterapia, prevendo a probabilidade de etiologia bacteriana. Então, um caso onde se suspeita de um processo infeccioso, com a procalcitonina elevada, tem uma maior chance de ser uma infecção bacteriana. E o ponto de corte dela é de 0,5 nanogramas por ml, recomendado para excluir infecção bacteriana na prática clínica. Quer dizer, valores abaixo de 0,5 pode-se pensar em excluir infecção na prática clínica, porém, né, o que é que nós vimos aqui, que no caso atual, o valor foi de 0,12 e eles tinham somente uma infecção, uma pneumonia por bactéria. E os níveis sequenciais foram também baixos. As outras dosagens de procalcitonina na evolução também foram baixas, o que há necessidade de a gente olhar um paciente como todo, não só o exame laboratorial. Ainda na procalcitonina, ele relata por que baixa esse valor nessa paciente. A hipótese 1, que os mecanismos de ativação da transcrição da procalcitonina podem não ter sido estimulados pela infecção necrosante localizada por pseudomonas. Então, como ela não havia uma bacteremia, ela estava localizada, essa procalcitonina não se elevou. A contagem de leucócitos surpreendente normal também sugere que a infecção estava relativamente contida. Isso justifica a não elevação da procalcitonina, né, porque não havia uma infecção sistêmica. E o ponto, a hipótese 3 é que o ponto de corte da procalcitonina pode precisar ser reduzido para a detecção nessa população específica, né, de uma infecção localizada. É difícil isso daí, né? Eu acho que a lição disso daí é que não é um exame laboratorial que vai dizer se o paciente tem infecção bacteriana ou viral ou qualquer tipo que seja. É um conjunto de informações que temos que ter clínica, laboratório, radiologia, as culturas e assim por diante. A implicação clínica é que uma contagem normal do leucócito de procalcitonina baixo não deve falsamente tranquilizar o médico ou o paciente quanto à gravidade da doença. E aí ele fala do PCR, que é uma proteína de fase aguda sintetizada pelo fígado. Ela é muito utilizada na investigação de processos infecciosos no dia a dia e é bastante sensível na detecção de pneumonias bacterianas, mas ele é pouco específico. Em infecção localizada, o nível elevado de PCR demonstrou ter melhor desempenho discriminatório do que a procalcitonina. E a PCR pode ser útil em caso de suspeita de pneumonia cavitária ou necrosante. Nesse caso, o PCR estava bastante elevado. Mas não é um PCR o PCR normal, em alguns laboratórios vai até 6. O PCR deu 15. Já está elevada a infecção bacteriana. Não é isso. A infecção bacteriana, geralmente a gente tem um PCR muito elevado. Alguns estudos falam acima de 80, de 90, tá certo? E o fator de risco para necrose pulmonar que vimos em um artigo passado foi de 143, de 134, desculpa. Esse aqui foi de 143, quer dizer, deu bem elevado esse PCR. Então, avaliando os fatores de risco dessa pneumonia necrosante dessa paciente, o principal fator de risco é o tabagismo, que foi identificado nos casos revisados, naquela tabela de 9 casos publicados, né, com pseudomonas, que a diminuição da depuração mucociliar favorece o crescimento bacteriano, ele se transforma em meio de cultura, e a pseudomonas ela gosta desse ambiente úmido para se multiplicar. A DPOC, que também é decorrente do tabagismo, é a doença pulmonar com alterações enfisematosas que criam um ambiente favorável para bactérias aeróbicas, assim como a tuberculose também. E associado a essa depuração mucociliar que acontece nessa situação. O consumo de álcool também é um fator de risco, ele compromete a função imunológica e compromete também a função mucociliar. E a exposição a aerosóis, a uso de banheiro e hidromassagem e água contaminada é documentada em vários casos para esse fator de risco. Claro que nessa paciente isso aqui não estava associado, mas ela tinha uso de álcool, ela tinha tabagismo e ela tinha DPOC. 3 fatores de risco associados para infecção por pseudomonas. Nas conclusões,
A pneumonia necrosante por pseudomonas promove uma elevada morbimortalidade, fatores de risco, repetindo, tabagismo, DPOC e alcoolismo. Isso deve ser pesquisado na história da doença da paciente, nos antecedentes da paciente, veja como é amplo esse diagnóstico. A preferência se dá por lobos superiores, por ter uma aeração maior. A procalcitonina pode não se elevar, principalmente se for infecção localizada. Obviamente que essa infecção, se não tratada, vai se generalizar, a tendência é essa daí. E o PCR pode sugerir uma investigação mais cuidadosa, principalmente o PCR bem elevado, acima de 80, e pensar na necrose com ele acima de 134. E o tempo de tratamento que estava naquela tabela que nós vimos com os casos clínicos, ele varia de 2 a 6 semanas. Veja que numa média mais ou menos de 4 semanas, são um mês de antibiótico para esses pacientes. Nossa dica de cinema hoje vai para Clube de Compras Dallas. Esse é um filme de 2013, dirigido por Jean-Marc Vallée. Eu não conheço esse diretor, também não sei se eu assisti nenhum outro filme dele, mas aqui ele caprichou e fez um filmaço. Conta a história de um rapaz que é eletricista, mas é que a vida dele, ele gostava mesmo, era de participar de rodeios nos Estados Unidos, que também acontece aqui com a festa do peão boiadeiro, é mais ou menos coisa desse tipo que ele participava. Isso é muito frequente lá no Texas, é uma tradição lá daqueles estados do sul dos Estados Unidos. E é interpretado, o ator principal do filme é o Matthew McConaughey, que faz esse eletricista. E ele é diagnosticado com AIDS no início lá da década de 90, que foi os primeiros casos de AIDS no mundo. Ele não era homossexual, mas ele tinha uma vida com várias parceiras, e aí acabou contraindo a doença. E nessa época não existia nenhum tratamento antiviral, né, específico para tratamento de AIDS, e só existiam os tratamentos alternativos. E ele fez o diagnóstico, a gente vê como ele emagreceu para fazer o filme, a interpretação dele realmente é muito boa, olha só como ele emagreceu, certo? E ele começou a buscar esses tratamentos não alternativos que não eram aprovados pelo FDA lá nos Estados Unidos. Conseguiu algumas medicações, viu que tinha outras pessoas que podiam usar as medicações e passou a contrabandear entre aspas, obviamente, esse tratamento, e fez justamente um clube de compras, Dallas. Você, na verdade, se associa, você não comprava medicação, o paciente, no caso, não comprava medicação, ele entrava para o clube e ganhava a medicação. Era a mesma coisa, só para ele burlar essa parte jurídica dos Estados Unidos. Né? E o interessante do filme é que ela acaba conhecendo outras pessoas que tiveram AIDS, que era fora da convivência dele, que é uma convivência era muito machista, mas ele, por exemplo, ele teve que conviver com essa pessoa que era um homossexual, que é interpretada pelo Jared Leto. Inclusive os dois ganharam o Oscar, né? Então é um filme, ele vai se desenvolvendo, não tem muito o que dar spoiler. Olha essa cena aqui, é uma cena que ele cai em real, que ele tá com AIDS mesmo, e aí ele se despenca no choro, aí é praticamente foi a cena que deu o Oscar de melhor ator a ele. Essa, essa atriz que faz a médica, que faz o acompanhamento dele, eu estou esquecido o nome dela agora, Jennifer Garner, eu acho. E aí tá aí. O filme teve 6 indicações ao Oscar, inclusive de melhor filme, venceu 3. Ator, olha ele aqui, e o Jared Leto, que é o ator coadjuvante, que também venceu, e venceu maquiagem também. Então tá aí essa nossa dica de cinema hoje, Clube de Compras Dallas, aonde assistir, onde você consegue ver, YouTube, Amazon Prime, Google Play, Apple TV. Eu acho que você tem que pagar em todos, mas é aquele valorzinho básico de R$ 9,90, R$ 13, uma coisa desse tipo. Então tá aí, mais um filmaço aqui na nossa dica de cinema. Não esqueça, agora no final, dê um like no vídeo para nos ajudar sempre a estar trazendo conteúdos aqui para o canal do YouTube. Então até a próxima.